Olá, aluno. Começando então aqui mais uma aula. Recapitulando, na última aula nós fizemos então a view, responsável por listar os registros, e agora nós vamos montar a view responsável por criar um novo registro. Então vamos lá. Para isso, a gente vai entrar aqui em usuários controller e nós vamos procurar por essa ação do tipo create. Só que nós temos duas aqui. Temos a create get e a create post. Então o get é responsável por trazer a tela de inserir o novo registro. Então é a partir desse create que a gente vai criar a nossa view. Então vou clicar aqui com o botão direito, adicionar exibição, exibição do Razor. Aqui o nome da exibição vai ser create, o modelo vai ser create, a classe de modelo vai continuar sendo o usuário da camada business, sem contexto. Não precisa criar um modo de exibição parcial e bibliotecas de script de referência também não. Né? Lembrar de selecionar o layout aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui por meio do scaffold. Muito bem. Criado aqui nossa view create, né? Vamos dar uma olhada aqui que tem aqui, ó. Basicamente, bom, vamos executar, fica mais fácil para a gente entender. Então, ó, aqui vai ser o barra de mim, barra usuários, barra create. Então aqui nós temos a página. Então observe que ele está trazendo aqui o ID. O ID ele gera automático, então não precisa desse campo. Esse campo a gente vai remover aqui. Vamos vir aqui no recarga dinâmica e recarrega a página. Aí. A senha provavelmente, ó, ela está aberta. A gente tem que fechar aqui com asterisco. Então também a gente vai mexer nisso. Aqui no input da senha, a gente vai colocar aqui a propriedade type e o valor password. Dessa maneira ele não mostra a senha. Maravilha. Beleza. Já vou customizar aqui, né, as palavras que estão em língua inglesa. Então basicamente, vamos lá. Aqui vai ser usuários, criar novo, aqui eu vou tirar, eu acho que não há necessidade. O que mais? Aqui criar, aqui voltar para a lista. Só estou traduzindo literalmente, né? Depois o ideal é colocar ícone, né? Fazer um negócio mais interessante. Opa, acho que não carregou. Beleza. Então, tudo traduzido aqui. Agora, a informação que a gente insere aqui, ela precisa inserir. Então, vamos fazer isso. Então, lá no usuário controller, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar, primeiramente, por padrão, ele cria aqui, na ação create, ele recebe um iForm collection. Então isso aqui seria como se fosse um array, né, com todas as informações, onde a gente consegue pegar uma a uma por meio do nome. Eu vou usar o modelo, a classe de modelo, que fica mais fácil, mas não tem problema. É que a classe de modelo ela se torna mais fácil. A gente precisa fazer menos operações. Então aqui eu vou substituir por usuário. Então ele já consegue pegar as informações de lá e atribuir nos campos.
usuário, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Usuário services ponto insert usuário. Isso aqui ele retorna um boolean. Então, se retornar o boolean, quer dizer que inseriu com sucesso sem erro. Então, basicamente, se deu tudo certo, ele vai redirecionar para o index, lá na lista onde ele vai mostrar os registros efetuados. Caso contrário, ele precisa voltar para a tela para mostrar os erros ali nos campos, né? Vamos supor que o cara deixou o campo em branco, ou então está ultrapassando o limite de caracteres, alguma coisa nesse sentido. Então, se não for verdadeiro, quer dizer que deu algum erro, então ele retorna aqui uma view, né, que é o próprio create. Beleza. Ainda assim, a gente ainda precisa fazer uma coisa aqui, né? Então, depois de inserir, a gente precisa usar o nosso validation, que é para a classe de modelo usuário, onde a gente chama aqui o copy validation. Passa aqui o model state, que está corrente, né, nessa operação. E passa também o nosso usuário services. Então ele vai pegar os erros que deu lá no serviço e jogar aqui no state, vai copiar. Ok, aqui é isso. Tá? Aqui é basicamente isso. É simples assim. Só que a gente ainda precisa fazer uma modificação no nosso código. Tá? Por quê? Vamos olhar lá o nosso service, usuário service. Ó, então está aqui o logar. Olha o logar, ele tem as validações aqui. E cadê o insert? O insert ele está na classe Py, aquela que o usuário service está herdando, que é generic services. Se a gente olhar no generic services, ele não faz nenhum tipo de validação no insert, porque como ele tem que ser um insert genérico, ele tem que funcionar para todas as classes, então não tem como fazer a validação específica aqui. Então como que a gente pode resolver isso? Uma maneira de resolver isso é nós sobrescrevermos o método na classe filha, aquela que está fazendo a herança, fazer as validações nela e aproveitar o código de inserção da classe Py. Então aqui a gente está usufruindo de muita coisa da orientação a objeto. Então digamos que é uma coisa um pouco mais avançada. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, para a gente conseguir sobrescrever o método, a gente precisa permitir que isso ocorra. Tá? Então, eu vou vir aqui no Generic Services e eu vou falar que o insert é virtual. Tá? Então, de vocês aí provavelmente não vai ter esse virtual. Eu já tinha colocado antes e acabei esquecendo de remover, mas vai ter o virtual aqui. Então, quando eu coloco virtual, significa que uma classe que herda dessa classe Generic Services pode sobrescrever esse insert. Ok? Beleza. Agora, eu vou vir aqui e vou sobrescrever. Então, para ficar fácil, o que eu vou fazer? Ó? Porque para sobrescrever, eu preciso ter a mesma assinatura do método da classe Py. Então, eu vou copiar aqui. A assinatura é como a gente declara o método. Eu vou vir aqui no usuário services e vou colocar a assinatura, igualzinho tá lá. Né? Deixa eu parar aqui o código, senão ele vai ficar enchendo o saco, vai ficar reclamando. E aqui eu vou só retornar aqui um true para ter um tipo de retorno. Então, o que ele fala aqui? Nome do tipo ou namespace dente não pode ser encontrado. Tá, então aqui a gente vai substituir por usuário. E aqui eu vou colocar um override.
para falar que eu estou sobrescrevendo. Beleza, estou sobrescrevendo. Como que eu faço aqui para chamar... Ó, ele já deu um erro aqui, ó. O que ele está falando? O membro usuário service.insert marcado como override não pode ser marcado como new ou virtual. Tá, então o que que isso significa? A gente precisa aproveitar o método pi. Tá? Então basicamente eu vou... Como que eu chamo o método pi aqui para aproveitar aquele insert? Então eu falo que eu vou pegar da classe base, que é a pi, e vou chamar aqui o insert. Vou chamar aqui o usuário. Beleza. Ainda assim ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Não pode ser marcado como new ou virtual. Por quê? Ah, aqui não pode ser virtual. Virtual é só o pi. Beleza. Melhorou. E aqui a gente passa o entity. Maravilha. Isso aqui ele vai retornar true ou false. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, boolean. Boolean não, perdão. Bool, né? Que também é o boolean. Retorno recebe true. E aqui, quando ele insere, né, a partir do insert lá da classe pi, eu vou armazenar esse retorno dele aqui na variável retorno. Né? E aqui no final eu faço o retorno da variável retorno. Ficou muito retorno na mesma frase, mas beleza. Acho que foi inteligível. Ok, então ó, eu sobrescrevi o método e estou aproveitando todo o código de inserção lá da classe pi. E aí eu vou aproveitar para fazer a validação aqui, tá? No usuário services. Então vamos fazer a validação da seguinte maneira. Ó. Então vou falar o seguinte: se o entity.nome é igual a null ou entity.nome.equals é vazio, então quer dizer que o usuário não informou nada. Então aqui a gente pega o nosso validation dictionary .add error, então isso vai ficar vinculado no nome. E aqui eu passo a mensagem de erro. Então, valor inválido, por exemplo. Ou alguma coisa mais específica, né? Valor em branco. Talvez. Beleza. Aí eu vou fazer outro if aqui, ó. Se o entity.nome .length, que é o tamanho, quantidade de caracteres, é maior do que 100, que é o que a gente definiu, então significa que ele está ultrapassando a quantidade permitida, né? Então, add error, nome, quantidade de caracteres inválida. Ou melhor, vamos fazer diferente, ó. Permitido no máximo 100 caracteres. Aí fica mais específico para o usuário. Vou fazer isso aqui, a mesma coisa para login. Então, login, aqui campo login, aqui login, só que o login na verdade ele é 20. Aí. E a senha.
senha 10. Espera aí que eu pulei, começa daqui de cima. Aí. Senha. Senha. Aqui a gente muda também para senha. Aqui senha, só que senha é 10. Tá dando uma mensagem de erro aqui, ó. Entity não é nulo aqui. Ah, pode ser que seja nulo. Isso aqui pode dar erro. Para evitar o erro, a gente tem que colocar entity ponto nome é diferente de nulo e maior que 100. Aqui, mesma coisa. Porque se ele for nulo, ele não consegue contar. Aí dá erro. Ponto login diferente de nulo e aqui a mesma coisa para senha. Entity senha diferente de nulo e. Então fizemos as validações. E aí, se alguma delas entrar nos ifs, basicamente a gente precisa falar que o retorno é falso, quer dizer, deu erro. Então a gente precisa fazer isso dentro de cada um dos ifs, ó. Ótimo, beleza. Então, para você que está copiando aí, pausa aí, primeira parte. E aqui a segunda. Então, a gente vai falar o seguinte: se o retorno é verdadeiro, quer dizer que não deu nenhum erro até agora. Então, ele vai tentar inserir. E aí, no final, ele retorna o retorno. Então, essa seria a nossa validação. Bom, vamos ver se isso tudo funciona. Então, estamos lá no Create. Cadastrar aqui um usuário Carol. Login Carol, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, criar. Ó, então ele cadastrou lá a Carol, perfeito. Agora eu vou deixar em branco. Ó, ainda assim, ele não está mostrando os nossos erros, ele está mostrando o erro padrão. Então vamos tentar entender o que ocorreu aqui. Ó, basicamente, o que aconteceu de problema aqui? Ele está copiando a validação no lugar errado. Então, ó, usuário insert, né? Se for verdadeiro, quer dizer que deu certo. Se deu certo, não tem que copiar erro. Ele vai copiar erro quando deu errado, então é no else. Então eu vou pegar esse item aqui e vou inseri-lo aqui. Pronto. Vamos verificar agora. Ó, então, agora sim, valor em branco, valor em branco, valor em branco. Vou tentar ultrapassar os 10 caracteres aqui, ó. Ó, permitido no máximo 10 caracteres. Mesma coisa, se eu tentar ultrapassar aqui. Ah lá, permitido no máximo 20. É claro que o ideal é não deixar solto para o usuário escrever o quanto ele quiser, né? Então, o que é o ideal? O ideal é nós virmos aqui no Create, dentro dos inputs, e forçar ele digitar a quantidade correta. Ó. Então, max length
Esse aqui vai ser 100. Max Length, esse vai ser 20. E esse aqui, Max Length, vai ser 10. Então ele é mais uma validação. Ah, mas se eu faço isso, eu preciso ainda continuar validando lá? Precisa, porque alguém pode tentar fazer um ataque de força bruta e passar por baixo dessa validação do HTML. É possível fazer isso. Ó, então vamos verificar aqui como ficou. Se eu tentar digitar mais do que 10, ele trava. Se eu tentar digitar mais do que 20, ele também trava. E a mesma coisa aqui, mais do que 100. Ó, travou, não vai mais. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi aí um nosso Create. Acho que a gente já tem bastante informação, né, de como integrar as views com os controllers. E aí, para finalizar, na próxima aula, eu vou passar como fazer a validação, né, trabalhando com sessões. Então é isso e até a próxima aula.